Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 191 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. E ontem nós terminamos no final da aparição, né, em que foi revelado por Nossa Senhora a fonte de água milagrosa, né, e paramos também com a exclamação de muita gente, né, ao ver Bernadette com o rosto sujo de lama, né, a expressão "ela está doida". Muita gente então, até então, enfim, estava com muita esperança, né, na Bernadette, Nossa Senhora, começou a se convencer de que realmente a Santa Bernadette, essa moça, estava realmente desequilibrada, né? A erva silvestre. Foi um enorme desapontamento. A exclamação "ela está doida" amplificou-se ainda mais quando viram a criança, sempre ajoelhada, estender os braços para o cimo do talude e arrancar 3 pequenos punhados de uma erva muito curta, que segurou entre os dentes. Julgava-se que essa erva fosse a dorine, uma planta que cresce entre as rochas úmidas destas montanhas. Aqui tem uma nota explicativa, né? Dá-se vulgarmente o nome de dorine à Chrysospleniae, da família das saxifragáceas. Era parecida com um trevo e muito verde. Observa uma habitante de Saint-Pé, Jeanne Laborde. Está no inquérito a respeito do caso de Santa Bernadette, né? Mas ninguém o podia suspeitar entre os assistentes, a senhora tinha-lhe ordenado: vai comer a erva que encontrares ali. Neste momento, uma das suas companheiras de catecismo, a pequena Garrot, encontrava-se junto dela. Efetivamente, dirá a testemunha, vi Bernadette, por ordem da aparição e olhando-a constantemente, cortar a raiz da planta que segurava e esforçar-se por comer algumas folhas, mastigá-las durante algum tempo e deitá-las fora, provavelmente porque, como ela mesma disse mais tarde, aquela erva era dura e intragável. Feito isto, diz a tia Bernarde, desceu caminhando agora com os pés. Contemplou ainda durante 2 ou 3 minutos a aparição que permanecia na própria gruta. Acompanhei-a com medo que ela caísse. Ajoelhou de novo e retomou seu lugar habitual. Estrade notou, então, o seu magnífico sinal da cruz. Quando terminou o êxtase, acrescenta melancolicamente a madrinha, acompanhamo-la. O povo fazia troça. Apressamo-nos para escapar à multidão. Seguiam-nos como se fosse uma comédia. Isso então consta do inquérito, né? Em lugar de examinarem a cavidade de onde a água saía, se alastrava e se clarificava,
só pensavam em afastar-se de Massabielle, humilhados por terem vindo. Estrade, em especial, fugiu ao lado de sua irmã, derrotado e desgostoso. Ouviu Mademoiselle Lacrampe, que ele incitara a vir à gruta, dizer-lhe, quando passou por ela: teria feito melhor se me deixasse estar em casa. Já não acreditava muito antes. Agora então eu acredito menos. Aí está o que você conseguiu. Estrade repara que a mulher do comissário, Mademoiselle Jacomet, presenciara esse espetáculo bizarro e que, de certo, não iria levar para casa notícias muito favoráveis à fé. De regresso à casa, o irmão e a irmã continuaram a trocar impressões. Seria possível que uma criança tão calma, tão mesurada, tão equilibrada de ordinário, tinham se convencido dessas qualidades logo no interrogatório do comissário? Que uma criança que ainda ontem eles tinham admirado, mergulhada no êxtase, tivesse demonstrado subitamente, naquela infeliz manhã de quinta-feira, 25 de fevereiro, sinais de excentricidade, quase de loucura? Todavia, era-me doloroso, escreve Estrade, renunciar às minhas doces ilusões. Nessa noite, mandei chamar Bernardette. Queria vê-la, interrogá-la, sondá-la, numa palavra, assegurar-me do seu estado mental. A jovem apresentou-se, como de costume, com o seu ar tranquilo, confiante, simpático. Fi-la falar. Procurei discussões, surpresas e contradições nos depoimentos. Nada, quer nas respostas, quer nos raciocínios da criança, podia levar a uma suspeita quanto à existência de um desvario intelectual. Então, vocês imaginam o ambiente da cidade, né, entre os fiéis, né, que acreditavam desde o início, né, nas aparições. Esse desânimo, né, esse balde de água fria, né, com essas aparentemente loucuras de Bernardette. Volto a dizer que se a gente estivesse lá, o nosso sentimento talvez não fosse diferente do sentimento do pessoal todo, né? Principalmente dos fiéis que estavam acreditando, né? Principalmente dos fiéis que já tinham, enfim, se convencido, né, de que de fato em Lourdes estava acontecendo algo excepcional, né? É claro que as autoridades que já estavam em dúvida, né, vão ter mais elementos agora para enfim, reforçar a tese do desequilíbrio mental, né, da moça, né? Bernardette contou como executar os gestos, as idas e vindas ordenadas pela senhora. Mas por que te obrigou a senhora a beber e a lavares-te na água turva quando tu a tinhas bem límpida no gave? Perguntou Estrade. Não sei. A cena da gruta não tinha sido ainda explicada. Depois tornou-se bem clara. Andar de joelhos, beber uma água lamacenta que lhe sujou o rosto, comer ervas selvagens de sabor desagradável e, para terminar, as exclamações hostis. A mensageira da aparição principiara a realizar o seu grito austero da véspera. Penitence,
pénitence. Há ainda lições práticas para as almas enamoradas de uma vida elevada e bela, mas cujo voo se quebrará contra o amor próprio, o espírito de independência e a paixão do desejo. Desinteresse, obediência, humildade é o que esta nascente miraculosa recorda nos seus primeiros murmúrios, e que em breve revelará mais uma vez ao mundo que Deus, quando assim o deseja, opera grandes transformações por meios bem insignificantes. Aqui eu lembro uma homilia de um padre da Fraternidade São Pio X, de Portugal, em que ele diz o seguinte, que Deus tem um comportamento com a criação que é muito interessante. Eu fiquei bastante surpreso com essa afirmação do padre e, meditando, vocês podem concordar com ela. Ele dizia o seguinte: Deus, com relação à criação, só faz o mínimo. Ele nunca faz coisas excessivas, ele só faz o mínimo. O mínimo é necessário. Ele poderia fazer muito mais, mas ele só faz o mínimo. Né? Uma capela, 10ª e 11ª aparições. Então, a última aparição, a 9ª, né, é que foi então revelado a fonte das águas milagrosas. Sexta-feira, 26 de fevereiro, foi ainda um dia de penitência para Bernadette. Não recebeu a consolação que esperava. Logicamente, se tratava de fenômenos terrestres, um embuste bem organizado ou as singularidades de uma jovem alucinada, as multidões de Lourdes teriam terminado nessa manhã de 26. Por que conservava então Massabielle a sua atração misteriosa? No dia anterior, os habitantes da cidade, que tinham voltado à gruta, ficaram muito admirados ao verem sair do local que Bernadette raspara um fio de água, que não se lembravam de ter visto antes. A pequena corrente engrossava de minuto a minuto. Isso é uma observação do Estrade, né? Na descrição que ele fez depois das aparições. Levaram uma porção desta água para suas casas, prometendo a si próprias voltarem a Massabielle. Mais ainda, no dia anterior, tivera lugar em Tarbes um importante mercado. Nas praças públicas e nas estalagens ouviam-se frases até então desconhecidas. Tanto se falava de aparições e de visões, como de negócios. E grande número de peregrinos deixou Tarbes para ir dormir a Lourdes, pois queriam estar na gruta na manhã seguinte. O exemplo é contagioso. Aquele que de manhã protestava que a farsa já tinha durado bastante, declarava à noite que ansiava por voltar a ver as margens do Gave. Na verdade, a graça começa a agir sobre os corações. Então, é a atração irresistível da graça de Deus, né? A ausência da senhora
e mágoa de Bernadette. O Dr. Duzu, que mais uma vez ali se encontrava, descreveu brevemente a cena. Bernadette, nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, saiu de casa no momento em que nascia o dia e dirigiu-se para as grutas de Massabielle, no meio de uma grande multidão. A criança ajoelhou e orou por muito tempo, recitando o rosário. A senhora não apareceu. Bernadette ergueu-se triste e desgostosa por não poder ver a sua visitante celeste. Então aqui tem uma descrição na nota. Vamos seguir a descrição. É uma descrição relativamente longa, mas vamos lá. Nota 248 na página 195. Né? Todos aqueles que se referiram às aparições concordam no seu número, 18. Concordam também que durante as 15 visitas pedidas pela senhora, houve 2 dias em que ela não apareceu. Mas quais? Sobre essa pergunta é que não há unanimidade. Todavia, Bernadette designou estes 2 dias várias vezes, sem nunca variar o seu depoimento. E o seu depoimento deve prevalecer sobre todos os outros. Podia não saber a data, como as crianças da sua condição social e da sua idade, mas conhecia os dias da semana. A comissão de inquérito de 17 de novembro de 1858, a comissão, né? Bernadette declara: 2 vezes nestes 15 dias, uma segunda e uma sexta, a aparição não compareceu. A segunda é dia 22 de fevereiro. A sexta deve ser o dia 26. Segunda sexta-feira da quinzena. A mesma afirmação aparece na carta de 28 de maio, dirigida a Gondin. Fui lá durante 15 dias. A visão apareceu todos os dias, à exceção de uma segunda-feira e de uma sexta-feira. Em 3 anos, Bernadette teve tempo de refletir, e no seu espírito os dias permaneceram imutáveis. Via durante 15 dias seguidos, à exceção de uma segunda-feira e de uma sexta-feira. Escreverá ela a 22 de agosto de 1864 ao padre Bonin, vigário em Notre-Dame de Niort. Em 1865, entregaram à vidente, ainda em Lourdes, uma brochura do padre Boyer, que acabara de aparecer. Une visite à Bernadette et à la grotte. Bernadette declara imediatamente: há 3 coisas que não estão bem. Primeiro, a exceção de uma segunda-feira e de uma quarta-feira. Ao padre Cross, que em dezembro de 1878, 20 anos depois, interrogará a irmã Marie Bernard, já muito doente, a superiora geral de Saint-Gilard dará esta resposta: a irmã Marie Bernard julgou sempre que foi numa segunda e numa sexta que a aparição faltou. Ela ignora as datas. Estas afirmações de Bernadette foram aceitas como se devia pelos primeiros historiadores Henri Lasserre, R.P. Dubois e depois por muitos outros. Alguns, Estrade, o padre Cross, o padre Petitot, optaram pela segunda-feira 22 e pela quarta, 3 de março. Recusando assim o testemunho de Bernadette, só tem para se apoiarem um único depoimento: o relatório de 2 de março de 1858, no qual Jacomé coloca na sexta-feira, 26 de fevereiro, a 10ª aparição, que na realidade teve lugar no sábado,
27. A jovem visionária, nota o comissário de polícia, continuou o seu procedimento na gruta de Massabielle. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, começou por beijar a terra, etc. Somente o comissário não estava presente. É ele próprio que o confessa. Procurei estudar esta criança, longe das suas práticas, bem entendido, visto que não assisti a nenhuma. Escreve ainda a 2 de março. Sabemos por uma declaração do guarda rural Pierre Calais de que modo superficial e temerário recolheu as primeiras informações, mas em seguida demonstraria o seu zelo de outro modo. Aqui um trecho do inquérito. Quando as aparições principiaram a causar um certo rumor, fui lá todos os dias, isto é, uns 12 ou 13 dias, e informar Jacomé, que não me perguntava nada. Isso é o guarda rural, né? Eu dizia-lhe, nada de novo, o povo está calmo. A pequena fez isto ou aquilo, em 4 palavras. Em seguida ele fazia os seus relatórios. Devia ter visto ele próprio, mas ficava na cama. Seria realmente o relatório Jacomé que influiu os partidários da segunda e da quarta? Não prefeririam eles a quarta, 3 de março, porque se recusaram a reconhecer como uma aparição digna de memória a que se produziu na manhã de quarta-feira, por sinal muito breve, como se o maior ou menor tempo que dure uma aparição pudesse, segundo a apreciação de um autor, confirmar ou anular a sua existência? Porém, esses autores não teriam querido ir, por qualquer preço, contra a declaração do Monsieur Laurence, datada de 15 de janeiro de 1862, onde diz: julgamos que Maria Imaculada apareceu realmente a Bernadette Soubirous a 11 de fevereiro de 1858 e nos dias seguintes, em número de 18 vezes, na gruta de Massabielle. Ao recusarem-se a seguir a declaração de Bernadette sobre a não aparição de sexta, deviam, logicamente, opinar pelas 19 aparições. A supressão da de quarta, 3 de março, livra-os de embaraços. Então aqui está a nota a respeito desta não aparição, né? De sexta-feira, 26 de fevereiro. Voltando ao texto agora, na página 196. Quando se afastou, entre a mãe e a madrinha, nenhum protesto, nem um murmúrio se elevou da multidão. Esta ficara comovida ao vê-la orar com tanta devoção, e cada um, a seu modo, unira-se à sua oração. No entanto, segundo diz o Dr. Duzu, Bernadette estava absolutamente convencida do regresso da senhora, que tinha sido até agora tão bondosa para ela. Bernadette chorou todo o caminho apoiada no braço da tia, e uma vez no segredo, o seu coração estalando de dor, desfez-se em lágrimas. Então essa é, depois daquela aparição da revelação da fonte milagrosa, né? Nossa Senhora não apareceu. Então, dia 27, sábado, 27 de fevereiro. É a este dia brumoso do inverno de 1858 que Lourdes irá dever todos os seus monumentos, únicos no mundo, e cujo aspecto bastará para criar um ambiente desejado e fazer esquecer ao peregrino o resto da terra. Estava um frio glacial. A afluência à gruta não diminuíra, muito pelo contrário. Veio gente de todos os arredores e até de muito longe. Partimos de Saint-Pé a 1 da madrugada, declarou
Jean Laborde Cassou. Éramos 3. Os outros 2 nunca tinham vindo. Era um vizinho e uma mulher. Pelas 3 horas, chegamos ao local. Rezamos. Então imagina a quantidade de gente então que estava se movendo, né, para ir para Lourdes, nesse 27 de fevereiro. Né? Aí, pelo menos, as notícias, nesse momento, as notícias já tinham se espalhado aos arredores de Lourdes, pelo menos. Né? O professor Clarence. No mesmo instante surgia em Massabielle, pela primeira vez, o futuro diretor da Escola Primária e Superior de Lourdes. Clarence, casado com uma Subiru, era ainda família de Bernadette e morava próximo de Petit Fossé. Mas ainda não se dera o incômodo de ir contemplar a sua jovem prima em êxtase. Nessa noite de 26 para 27 de fevereiro, irritado por ouvir na rua um matraquear contínuo de socos, impelido mais pelo despeito do que pela curiosidade, levantou-se, vestiu-se e saiu. 3 horas da madrugada. No entanto, declara ele, cheguei um pouco tarde. Por toda a margem arenosa, entre o canal e as rochas de Massabielle, aglomerava-se uma massa compacta, e o rochedo sob o Gave estava totalmente repleto. Observei então, diz o professor, que alguns calculistas se tinham enganado ao dizerem-nos que se poderia contar 6 ou mais pessoas por metro quadrado. Havia, assim, 10 a 12 pessoas por metro quadrado. Né? Havia gente até no prado, para lá do Gave, declara Jean Laborde Cassou. Finalmente, continua Clarence, Bernadette chegou às 6h30. Teve de abrir passagem até a gruta. Grande tumulto durante alguns momentos. Todavia, assim que a pequena se ajoelhou, fez-se um silêncio geral. Havia por todo lado um recolhimento que deliciava a alma. O silêncio dessa multidão era algo de extraordinário, diz o guarda rural Pierre Calais. Era como se estivéssemos na igreja. Cyprien Gesta referiu-se também a este silêncio. Durante o êxtase, havia em todos uma calma terrível. Estávamos atemorizados, mas queríamos ficar mais tempo. Contudo, Madeleine Conrad e suas companheiras, jovens de 15 e 16 anos, sentiram-se penetradas por uma estranha sensação de alegria. Na gruta, enquanto Bernadette rezava, muitos rezavam também. Quando lá estávamos, sentíamos-nos felizes e gostaríamos de ficar ali eternamente. Catherine Oustalet refere-se apenas à beleza do espetáculo. Tive muitas vezes vontade de chorar. Era realmente um belo espetáculo ver tantas cabeças sobre o rochedo, nas moitas, à beira da rocha, onde agora está o locutório, e até sobre os grandes blocos de pedra. Clarence pôde observar Bernadette durante toda essa 10ª aparição. Ela, abre aspas, fixou o olhar no emaranhado das silvas, orou por alguns momentos com um círio na mão, imóvel, empalideceu depois bastante, sorriu ao inclinar a cabeça nas saudações, entristeceu-se em seguida, como se fosse chorar, e saudou de novo.
dir-se-ia que não era deste mundo. Fecha aspas. Por que beijou Bernadette a terra? Jean Laborde observou que Bernadette caíra em êxtase pouco depois de se ajoelhar, e esteve assim pouco mais de um quarto de hora. A vidente, em seguida, levantou-se, continua Clarence, ajoelhou-se de novo e subiu assim o caminho que a levava à gruta, beijando frequentemente o solo. Ninguém vira até então Bernadette executar este ato de penitência e humildade. Revelará depois do êxtase que não fez mais do que obedecer a uma nova ordem da Senhora: beija a terra como penitência pelos pecadores. Saindo do êxtase, dirigiu-se para a nascente maravilhosa, onde bebeu por várias vezes a água que retirava com as mãos, onde se lavou e cortou algumas hastes de erva. Vai dizer aos sacerdotes. Junto da Ponte Vieux, Bernadette fez à tia Bernarde uma comunicação ordenando o seguinte: vá dizer aos sacerdotes que ergam aqui uma capela. Sob o termo genérico de sacerdotes, a aparição referia-se ao clero, com a sua hierarquia, e o bispo de Tarbes estava incluído nesta ordem. Mas para Bernard Casterot, era apenas o de Lourdes, o pároco e seus vigários. A tia madrinha sentia pelo padre Peyramale um temor respeitoso, e por isso aconselhou a afilhada a ir procurar o padre Pomian, seu confessor. Este, que não queria dizer nada, que de fato nada disse, não teve contemplações. Ouviu Bernadette sem lhe dar a conhecer o seu pensamento e mandou-a para o pároco. Bernadette, foi ela mesma que o afirmou, cumpria imediatamente as ordens que lhe dava a senhora da gruta. Num passo resoluto, a criança dirigiu-se então para a residência paroquial. Aqui tem uma nota dizendo assim: esta primeira visita de Bernard a Peyramale teve lugar neste sábado, 27 de fevereiro. Assim o declara Estrade, que obteve os pormenores da entrevista do próprio pároco de Lourdes. Mas é chegada a altura de conhecermos quem ia encontrar. Quem Bernadette ia encontrar, né? O padre Peyramale. Então veja, nessa aparição, é por isso que o padre Trochu, né, começa a descrição, né, do dia 27, né, da seguinte forma, né? Sábado 27 de fevereiro. É a este dia brumoso do inverno de 1858 que Lourdes irá dever todos os seus monumentos, únicos no mundo, e cujo aspecto bastará para criar o ambiente desejado e fazer esquecer ao peregrino o resto da terra. Então, foi nesse dia, não é, que a Nossa Senhora pediu a construção da capela, de uma capela, não é? Ela pediu ao clero. É claro que ela iria pedir ao clero, que são os ministros
do seu filho Altíssimo, né? O padre Peyramali, filho de um médico estabelecido em Montmer, a pequena cidade natal do padrinho de Bernadette, Dominique Marie Peyramali, viu pela primeira vez a luz do dia a 9 de janeiro de 1811. Contava, portanto, 47 anos neste fim de fevereiro de 1858. Era pároco de Lourdes desde 1854. Por coincidência curiosa, e que lhe não era indiferente, o ministro dos cultos assinara a sua nomeação a 6 de dezembro, e o decreto fora enviado dia 9 a Monsenhor Laurence, enquanto que, no dia 8 do mesmo mês, em Roma, Pio IX proclamava o dogma da Imaculada Conceição. 1854, né? Uma jovem de Nantes, que o visitará em maio de 1859, descrevê-lo-á fisicamente do seguinte modo: é um homem de estatura elevada, com uma ampla fronte, uma maneira de andar grave e imponente, e de olhos muito vivos. Aqui tem a moça que está descrevendo, a Marie Caroline, né, que descreve ele assim, né? Estrade descreve-o do mesmo modo e acrescenta no que diz respeito ao seu temperamento moral. Era o tipo do montanhês educado, mas não inteiramente despojado dos seus traços característicos. Era brusco e seco a falar, e a primeira visita não era nada vista não era nada simpático. Havia nele dois homens, um muito rude e outro muito bom, muito simples e muito digno. O segundo fazia esquecer o primeiro. Isso é então, a descrição do Estrada, né? Tinha uma personalidade vigorosa e forte. Um pouco ciumento da sua autoridade, de resto incontestada, por uma espécie de contradição, manifestava variações de humor, durante as quais a sua voz possante tomava inflexões de trovão. Temperamento impulsivo e entusiasta, alma profundamente vibrante, no dizer de Henri Lacerre. Conhecia horas de abatimento e de melancolia, mas tinha em si algo que os fazia esquecer. Um zelo desinteressado, uma piedade de criança, um coração de ouro. Não podia ver uma desgraça sem a socorrer, e assim se arruinava. Quaisquer que fossem, nessa altura, as divergências que tinha em relação aos seus 3 vigários, o clero de Lourdes, como era do conhecimento de todos, entendia-se maravilhosamente. Contudo, o seu ar imponente intimidava um pouco o povo, e o sargento Danglars, que o viu muitas vezes durante o período das aparições, julgou poder observar que ele era mais respeitado do que estimado. O sacerdote mais popular de Lourdes, segundo o mesmo gendarme, era o padre Pomian, que possuía um bom senso e um humor simultaneamente paternal e jovial. Incontestavelmente, Peyramali, oriundo de uma família burguesa, tinha um fraco pela sociedade de Lourdes. Homem de sociedade, espírito sutil, destacando-se com facilidade. Declara o seu vigário, o padre Pen. E, além disso, homem de muita leitura, podia resistir numa conversa às pessoas mais cultas da sua cidade. Não admira que ele as procurasse. E continua o padre Pen, tinha certas atenções para aqueles que eram menos religiosos. Atenções estas provocadas, sem dúvida, por um desejo de aproximação muito compreensível.
O vigário parece ser menos justo quando liga a oposição inicial a Peyramale aos acontecimentos de Massabielle, com a ambição secreta de conciliar ou conservar a aprovação destes senhores. A sua atitude teve certamente motivos menos pessoais. Aqui, o padre Trochu está tentando salvar, né, certas coisas que se disseram sobre o padre Peyramale, que não era, na opinião do padre Trochu, verdadeiro. Né? Fosse como fosse, aconselhou seus vigários a interferirem o menos possível nos acontecimentos da gruta, mesmo como simples espectadores. Assim, pelas suas qualidades e deficiências, o padre Peyramale foi considerado o homem da situação. Não só a sua brusquidão e as suas censuras, que vão atormentar a angélica doçura da sua jovem paroquiana, as suas dúvidas prudentes respeitantes às aparições, que se transformarão numa fé profunda, servirão à verdade ao obrigarem Bernadette a explicar-se e a defender-se. Segundo a opinião judiciosa de São Gregório Magno, abre aspas, a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé que a fé dos outros discípulos. São Gregório Magno. Né? Do mesmo modo, é permitido afirmar que um pároco de Lourdes, bondoso por natureza e pronto a deixar-se convencer, não teria servido tão bem à causa da aparição como o rude e circunspecto padre Peyramale. Este, pela sua oposição mais dissimulada, é certo que a da polícia e dos magistrados apenas conseguirá fazer brilhar a verdade em todo o seu esplendor. Na véspera desse mesmo dia em que, sem ser esperada, Bernadette veio ter com ele, o pároco de Lourdes tinha se apresentado no episcopado de Tarbes. Numa visita pastoral, Monsenhor Laurence tinha viajado durante uma quinzena, de sexta-feira 12 de fevereiro a quinta 25, na paróquia de Méléon-Magnoac, próximo do santuário de Nossa Senhora de Garraisson. Estava na casa dos missionários diocesanos, de quem fora fundador. Situado no extremo nordeste dos Altos Pirineus, na fronteira do Alto Garona, Méléon-Magnoac, por causa do inverno, era de difícil acesso para o padre Peyramale, e por isso contentara-se até então em manter o seu bispo a par dos acontecimentos de Massabielle por uma correspondência constante. Enviara-lhe relatórios mais ou menos exatos, não sem ironia e sem verve. O prelado não se comprometeu nas suas breves respostas. Preferia explicar-se de viva voz. Daqui a audiência concedida a Peyramale na sexta-feira, 26 de fevereiro. Quer dizer, um dia antes do sábado 27. Né? Após um resumo dos fatos, o pároco expôs ao bispo o seu próprio comportamento e o dos seus vigários. A atitude expectante, as calmas e indulgentes negações do padre Pomian, a oposição firme do padre Serra, as reações bastante vivas do jovem padre Penn. Quando voltou, comunicou aos vigários os resultados da audiência. Declarei a Monsenhor que entre nós alguns pensam que podemos, sem inconveniente, assistir às cenas da gruta, enquanto que outros são de parecer contrário. E acrescentei: Monsenhor, podemos assistir a tais cenas ou devemos manter-nos afastados? Monsenhor, após um momento de reflexão, respondeu-me:
Ide assistir. Eu observei. Se nós formos à gruta, monsenhor, dirão que somos nós que impelimos essa jovem para lá e lhe fazemos desempenhar uma comédia. Oh, nesse caso, respondeu-me o bispo, não vão. Em breve, todo o clero diocesano sabia que, na intimidade, o austero, o judicioso, Monsenhor Laurence, informado diretamente pelo pároco de Lourdes, ria de Bernadette e das suas visões. Estava longe de ser o único. Um jovem sacerdote, o padre Antoine Désirat, que acabara de assistir pessoalmente, nessa mesma manhã, à 12ª aparição, ao passar pelo pequeno seminário menor de Saint-Pé, falou com vários professores a respeito de Massabielle. E todos se riram a bandeiras despregadas da sua credulidade. Quando no dia seguinte voltou à sua casa, em Barbazan-Debat, teve a ocasião de ver outros colegas pelo caminho. Falei-lhes, diz ele, do que acontecera em Lourdes. Todos acolheram as minhas palavras com um sorriso de piedade. Então, essa era a situação do clero, né? O clero não acreditava, né? Achava curioso, achava risível, né, a situação. Lourdes não possuía, propriamente falando, presbitério. Peyramale habitava, a título de inquilino, a casa Lavigne, na estrada de Tarbes a Argel. Era uma construção quadrada, com primeiro andar e de aspecto banal. Rodeava um jardim precedido de um pátio. Resolutamente, Bernadette abriu a cancela e quase imediatamente encontrou-se na presença do pároco, que, afrontando o frio, recitava o seu breviário no pátio. Ao ouvir o ruído da cancela, conta Estrade, que declara ter obtido esses pormenores diretamente de Peyramale, o sacerdote ergueu os olhos e viu uma jovem avançar para ele. Não conhecia Bernadette, apenas a vira de relance um dia na igreja. Fechou o breviário e perguntou à jovem quem era e o que queria. Eu sou Bernadette Soubirous. Ah, és então tu, exclamou o pároco, examinando a jovem camponesa com um olhar carregado. Contam-se a teu respeito histórias singulares, minha pobre Bernadette. Dito isto, Peyramale, que Bernadette seguiu como um pequeno cordeiro, dirigiu-se para a casa. Entra, ordenou a criança, sem se voltar. Introduziu-a na sala e, depois de sentado, perguntou: Ora, vejamos, que queres de mim? Bernadette, que estava de pé diante dele, sem se preocupar com as etiquetas de recepção, respondeu simplesmente: Senhor padre, a senhora da gruta encarregou-me de dizer aos sacerdotes que desejava ter uma capela em Massabielle. O pároco replicou, num tom pouco afável, como diz a própria Bernadette: Quem é esta senhora? É uma senhora muito bela, toda cercada de luz, que me aparece em Massabielle. Não compreendo nada. Como é que essa senhora te apareceu? Então, com um acento de sinceridade que impunha confiança, Bernadette voltou a fazer ao pároco a narrativa que o procurador imperial e o comissário já tinham ouvido. No dizer de Estrada, o sacerdote deve ter recalcado no seu coração as lágrimas que lhe subiam aos olhos. Sem trair nenhuma emoção, continuou a interrogar Bernadette no mesmo tom. Como se chama essa senhora? Não sei.
Não lhe perguntaste? Perguntei, mas quando fiz, ela sorriu, sem responder. E tu afirmas que ela te encarregou de me dizeres que queria ter uma capela em Massabielle? Sim. Há uma afirmação tão categórica, o emotivo Peyramale perdeu a paciência. Minha filha, exclamou ele, tu perdeste a cabeça. Como? Uma senhora que se vai colocar sobre um rochedo. Uma senhora que tu não conheces. Uma senhora que talvez esteja doida como tu. Vem dizer-te que nos convides a erigir-lhe uma capela na gruta? E tu acreditas em tais mensagens? E tu julgas-nos tão tolos que concordemos? Minha filha, tu és apenas uma pequena comediante. Que resposta, hein? Apercebendo-se que estava a ser duro e que andara muito depressa demais, Peyramale parou de repreender. Visto que acreditas nessa senhora, acrescentou como que tomando um pensamento que lhe atravessava o espírito. Procura primeiro saber quem ela é. Depois, se ela julga ter direito a uma capela, pede-lhe, da minha parte, que eu prove, fazendo florir imediatamente a roseira da gruta. Dissera isso sem refletir, sem sequer pensar que a nascente de que ouvira falar podia ser já um sinal do céu, sem se dar conta de que ou não havia diante de Bernadette, tão admiravelmente recolhida, senão um orifício na rocha, neste caso, a seiva que daria adormecida na velha roceira brava, despida pelo outono. Ou a senhora das aparições era uma realidade vivente, como afirmava a criança. Isto é, uma pessoa de natureza sobrenatural, próxima do divino, que era senhora da sua vontade e a quem um mortal não podia comandar. O fato de que um dia de inverno a roceira brava desse por um súbito milagre a sua floração da primavera não podia demonstrar que o ser superior, que o ser misterioso, a ordem do qual a nascente de Massabielle tinha atravessado obstáculos intransponíveis, não seria capaz de novos e maiores prodígios. Portanto, o pároco de Lourdes teria feito melhor se exigisse à senhora que se mostrasse aos olhos da multidão. Por sua parte, Bernadette não pensou muito. Quando a borrasca passou, concluiu Estrade, levantou-se timidamente, lançou um olhar sem rancor ao pároco, cumprimentou e saiu. Então, essa é a descrição da nona aparição, do pedido que Nossa Senhora fez ao clero de Lourdes e a entrevista, né, que a Bernadette teve com o padre Peyramale, tá certo? Que será no futuro um grande devoto de Nossa Senhora de Lourdes. Mas aqui nós vemos pela primeira vez, né, o clero se interessar pelos fenômenos. Não que o clero se interessasse, né, mas é que Nossa Senhora é que fez o contato com o clero, né, ela que fez o clero se interessar. Mesmo assim, a cautela do padre, né, Peyramale, impediu que os padres fossem à gruta, né? E com muito boa razão. Essa não interferência do clero foi muito positiva, né, para a história toda.
porque eles não puderam, né, ligar ao clero nenhum tipo de influência sobre Bernadette. Bernadette não estava sob a influência do clero quando ela ia à gruta, né? Muito pelo contrário, nós vimos, né? O clero estava, na sua maior parte, incrédulo, rindo das aparições. Bem, eu vou terminar aqui, né, a nossa leitura hoje na página 208, não é? No item que vai descrever a 11ª aparição, né? Então, na verdade, o pedido de Nossa Senhora de construção da capela foi na 10ª aparição, né? Certo? Na 9ª, ela criou a fonte milagrosa. Na 10ª, ela pediu a capela. Certo? Então, pergunto a você se tem alguma observação, alguma pergunta dessa leitura hoje. Vocês me desculpem, eu me estendi um pouco, mas é porque eu queria acabar, pelo menos, a descrição dessa primeiro enfrentamento de Bernadette com o clero, né? Bonito ver um clero que se entendia maravilhosamente. Nesse caso foi providencial, né? Que as pessoas estivessem, tanto o poder civil quanto o poder eclesiástico, né, agindo com cautela e às vezes com uma certa rispidez, né, em relação a Bernadette, mas tudo para compor, né, uma história que é inquestionável, né, inquestionável sobre todos os aspectos, né. Nós vamos ver aqui que, enfim, essa aparição ela é absolutamente inquestionável, né, por causa dos documentos que foram gerados, né, por causa dos vários testemunhos, né, das pessoas que tomaram diretamente a frente nos acontecimentos, né, pessoas respeitáveis, né, pessoas digamos assim, de uma casta dentro de Lourdes que era respeitada, né, certo? E todos faziam os seus questionamentos e deixavam os seus escritos, né? Essa talvez seja uma aparição das mais documentadas a respeito de Nossa Senhora, tá certo? Então, Deus lhes pague, né, pela presença e pela paciência. Tenham todos um santo dia e amanhã, se Deus permitir, nós retomaremos a leitura na página 208, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Bernadette, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.